Tudo bem, meu anjo? Bom, eu fiz alguns tópicos, a reunião de alguns tópicos abordados no primeiro bimestre de Química, em forma de vídeo, para que auxilie a você na execução das atividades. Mas eu quero frisar que são resumos, tá? Então, se você sentir necessidade, você pode buscar em outras fontes ou, se for o caso, entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, caso seja necessário, tá? Então, o primeiro vídeo são tópicos gerais mesmo relacionados à química, bem iniciais, tá? Então, eu digo aqui o que são matéria, corpo, né? Matéria, tudo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. Corpo é a porção limitada da matéria e objeto é esse corpo transformado para alguma utilidade. Então, a diferença entre corpo e objeto é que corpo seria uma tábua, um pedaço de tábua, a matéria seria a árvore, o corpo um pedaço da tábua e o objeto uma cadeira ou uma mesa, tá? O objeto é o corpo transformado com alguma finalidade. E aí, o que seria massa? Massa é a quantidade que tem na matéria, no corpo ou no objeto. Vácuo é a ausência total de matéria, então quando não existe matéria nenhuma. E aí vem algumas propriedades gerais, físicas, né? Inércia. Inércia é que a matéria vai se modificar, o estado, né, de repouso ou de movimento, quando estiver sob a ação de uma outra força, né? Eu preciso que haja uma força para alterar aquele estado de repouso ou de movimento. Extensão é o espaço que a matéria ocupa. Impenetrabilidade é que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Divisibilidade é que toda matéria tem a propriedade de se dividir sem alterar a sua constituição. Ela se divide, mas continua sendo a mesma matéria, não sofre alteração. Compressibilidade é que o volume pode se diminuir, né? Ele pode ser comprimido, claro que sob a ação de forças externas. Eu preciso apertar, eu preciso comprimir. Elasticidade é quando eu tenho uma deformação causada por alguma força, mas ela depois retorna à forma original. Então, eu faço alguma alteração, mas quando essa força deixa de atuar, a forma original, ela volta, ela retoma a sua forma original. Propriedades organolépticas, o nome já fala, órgãos, né? Ela vai estimular os órgãos dos sentidos. E aí podem ser o brilho, que vai estimular a visão, pode ser o sabor, que vai estimular o paladar, pode ser um cheiro que vai estimular um olfato, ok? Então, qualquer uma propriedade que estimule os órgãos dos sentidos. Propriedades químicas, elas são responsáveis pelo tipo de transformação que cada matéria pode acontecer, né? Então, elas são específicas de acordo com a matéria. Cada matéria vai ter uma propriedade diferente. E aí eu falo dos fenômenos, né? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos não há alteração de matéria, ele só troca o estado, né? Ele passa do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Ele altera o estado físico, mas ele continua sendo a mesma coisa. Por exemplo, a água. Se eu congelar a água, ela continua sendo água. Se eu vaporizar essa água, continua sendo vapor de água. Não há alteração na sua estrutura.
Já nos fenômenos químicos, não. Os fenômenos químicos, eles estão diretamente relacionados a reações químicas, aonde vai haver uma transformação. A matéria vai se alterar. Eu vou romper a ligação química daquela substância e ela vai se reorganizar a outra substância. Então, eu tenho alteração de matéria, como, por exemplo, ferrugem. Um prego sem ferrugem e com ferrugem, eles têm substâncias químicas diferentes. A matéria foi alterada, tá? Um papel queimado, ele vira cinza. A cinza não é mais papel, ok? Então, nos fenômenos físicos, não há alteração de matéria e nos fenômenos químicos, há alteração de matéria. Vou falar também de algumas relações aqui atômicas, né? Relações entre números de massa e número atômico. Então, só para relembrar o que seria número de massa e o que seria número atômico. O número de massa é o somatório de prótons e nêutrons que aquele átomo possui. Lembrando que o átomo ele é constituído de prótons e nêutrons no seu núcleo e os elétrons orbitando ao redor. Então, o núcleo do átomo é a massa dele. Se é a massa dele, o número de massa é o resultado da soma desses prótons mais os nêutrons. E o número atômico? O número atômico é apenas o número de prótons. Por que é o número de prótons? Porque não há alteração. Os átomos nunca têm perda ou ganho de prótons. Então, esse número atômico não sofre alteração. O número atômico é representado pela letra Z e o número de massa pela letra A. E aí eu cito as relações interatômicas que acontecem. Quando átomos diferentes possuem o mesmo número de massa, eu digo que eles são isobaros. A de massa, tá? É o único das três letras que tem o A. Então, isóbaros é o mesmo número de massa. Isótonos são quando os elementos possuem o mesmo número de nêutrons. Tonos, N de nêutrons. E os isótopos, P de prótons, quando eles possuírem o mesmo número de prótons. E é muito fácil de visualizar porque eles são o mesmo elemento químico, tá? Eu não tenho elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons. Os prótons são a identidade do elemento químico. Não existem dois elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons, ok? E aí eu cito também os íons positivos e negativos. Os íons positivos, eles perdem elétrons e nós os chamamos de cátion, e os íons negativos ganham elétrons e nós chamamos de ânion, e são representados pelos sinais de mais e de menos. Então, quando tiver um elemento com sinal mais, ele não é mais um átomo neutro, ele é um íon positivo, ele é um cátion. Quando ele tiver o elemento mais o sinal de menos, ele é um íon negativo, ele é um ânion, ok? E aí eu finalizo o primeiro vídeo, a primeira etapa, com esses tópicos gerais, tá?